Começando mais um Ana Maria Hatz em Família dessa semana que começamos vivendo a primavera, né? Uma mudança de clima extraordinário, uma primavera que trouxe chuva, que apagou os incêndios, refrescou o tempo e que espero que traga muita quantidade de bem-estar, de saúde, que leve o Covid embora e que a gente tenha um começo de estação que só traga mais felicidade e bem-estar, né? Então, nós vamos falar também hoje, além dessa coisa da primavera, que é um momento muito importante, no dia 22, que foi o dia, aliás, no dia 21, que foi o dia nacional dos portadores de deficiência. Quer dizer, a gente vai fazer uma entrevista também em relação a isso. Vamos falar com o comandante Gil Kempers sobre a brigada de bombeiros que ele tem e a atuação eficiente e maravilhosa que esse pessoal faz em relação a preservar a cidade de Petrópolis, de tudo aquilo que a cidade passa, pelo descaso, pela falta de atenção das pessoas com o meio ambiente. E vamos também ter o Adriano Nobre aqui fazendo um convite especial para uma exposição na Casa Rosa, de artistas e artesãos petropolitanos, entre os quais ele está fazendo parte, dentre eles, né? Então, vamos começar falando primeiro com o nosso comandante do nosso valoroso Corpo de Bombeiros de Petrópolis, comandante Gil Kempers. Comandante Gil Kempers, é um prazer ter o senhor aqui comigo. Espero que o senhor já tenha pelo menos dormido um pouquinho essa noite, né? Porque a primavera chegou com chuva, então parece que o fogo diminuiu. Agora nós vamos ter uma outra etapa dos deslizamentos, né? Então vamos primeiro falar do fogo, comandante. Como é que o senhor se virou com seu corpo de bombeiros maravilhosos, seus auxiliares de primeira, com essa confusão de fogo em Petrópolis em todos os lugares? Exatamente. E onde tinha mata, tinha fogo, né? Boa noite, Ana, boa noite a todos. Realmente, nos últimos 2 dias eu consegui finalmente dormir, né? Porque assim, existe todo um planejamento, né? Então não é só o combate ao incêndio. Então, existe toda uma estrutura que envolve a questão do combate a incêndio. Então, todo o planejamento logístico, das viaturas, dos equipamentos, da quantidade de militares, dos apoios das instituições que nos apoiaram nessa empreitada. Então, se a gente for contabilizar, aí a gente está desde agosto tendo ocorrências de grande magnitude, né? Então, a gente pode lembrar aí as ocorrências maiores aí da Rebio Araras, do evento do Parnaso, o incêndio da Posse, o incêndio de Secretário. Isso tudo só pode ser possível de efetuar esse combate através da força-tarefa, que aí essa é uma integração que a gente buscou com os demais órgãos, né? Então, esse planejamento foi um planejamento que ele foi traçado desde o comecinho do ano, o Corpo de Bombeiros, através do nosso secretário, o Coronel Robadei, nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Gisler, o comandante de área, Coronel Simão, conseguiram disponibilizar uma quantidade de recursos aqui para a região que foram muito importantes, né? Então, eles disponibilizavam principalmente a aeronave, que foi uma ferramenta fundamental nesses combates, e que facilitaram justamente todas as operações, tanto a logística de lançamento das equipes, né, nos locais de mais difícil acesso, quanto no combate direto às chamas, como a gente viu em alguns momentos aí, a aeronave efetuando combate direto com água. Então, foi possível a gente atender todas as ocorrências. A gente fez uma força-tarefa não só com os demais órgãos, o ICMBio, o INEA, o IBAMA, a Guarda Civil, a Defesa Civil. Então, todos esses órgãos unidos, a gente conseguiu colocar um efetivo aí diário em algumas operações. Por exemplo, no Parnaso, a gente estava tendo mais de 100 combatentes num único dia, né? Então, foi uma força-tarefa muito importante. A gente conseguiu unir todos os órgãos com o objetivo de
de combater os incêndios. É claro que a minha equipe ela foi a que teve de frente na maioria das ocorrências, pela nossa prerrogativa, pelo nosso trabalho, mas todos esses apoios foram fundamentais para que, principalmente, nenhuma casa ela queimasse, né? Porque você vê muito isso nos demais países. Quando você começa a ter uma quantidade de incêndio de grande natureza, a maior preocupação é a proteção das casas e as vidas e salvaguardar as vidas. E a gente não teve nenhum óbito na cidade, e a gente não teve nenhuma edificação queimada em função dos incêndios florestais. Comandante, que aqui o fogo, apesar da seca brutal e do mato ficar, vamos dizer assim, esturricado, ele não cresce ou nem nasce espontaneamente. Como é que é isso? Quem é que bota esse fogo? É espontâneo, quer dizer, espontâneo não, é voluntário, é de propósito, ou é assim uma falta de cuidado? Como é que acontece isso? Eu fico pensando... Então, Ana, na realidade é um misto um pouquinho de cada, né? Assim, estatisticamente, eu gosto de números, né? Então, quando eu assumi aqui o comando da unidade, eu comecei a trabalhar com as estatísticas operacionais e eu gosto muito dos números para fazer uma análise não só quantitativa, mas uma análise qualitativa dos dados. Então, a gente começou a desmembrar e pulverizar essa estatística e analisar e traçar um perfil dos incêndios, né? A gente fez esse estudo para acidentes veiculares, enfim. E para o fogo e vegetação, a gente chegou à análise de que 98% das ocorrências são ocasionadas por ação humana, tá? Mas o que são esses 98%? Como é que se processa isso? Como é que o incêndio acontece? Enfim, a grande parte dos incêndios, na sua grande maioria, eles acontecem por uma ação humana que ela não é dolosa, ela é culposa, né? Como é que se processa isso? As pessoas fazem uma limpeza de terreno, elas juntam lixo, juntam as folhas do quintal, fazem aquele montinho e tacam fogo. Essa é a grande maioria das causas de incêndio. Claro que uma grande parte dessas ocorrências também se processa por balão. Infelizmente, a gente ainda tem ocorrências de balão. E assim, nas áreas mais rurais, a gente viu aí ocorrências nas áreas rurais, grande parte delas são causadas pela limpeza de pasto. Ou eu vou fazer uma troca de agricultura, ou eu vou fazer uma limpeza de pasto, e aí o agricultor, né, ele vai lá e taca fogo para limpar o terreno, para fazer um novo plantio. Só que ele não faz o acero adequado, ele não faz a proteção adequada, e esse incêndio acaba atingindo a mata. Agora, existem também as ações que elas são, às vezes, são culposas, mas assim, são inusitadas. Esses dias a gente estava nesse incêndio no Vale dos Esquilos, nós estávamos voltando da operação à noite, por volta de 10 horas, e aí nós avistamos próximo à rua uma determinada religião colocou ali uns pratos com oferenda tal, e algumas velas. Uma dessas velas tinha tombado. Eu ia falar isso. Uma dessas velas tinha tombado e o fogo já estava começando a ganhar magnitude, na mata. E aí a equipe estava passando, viu, e aí fez o primeiro combate e evitou que esse incêndio se alastrasse. Então, é mais uma prova de que a pessoa faz isso. A pessoa, claro, não vai ter a intenção de chegar ali, né, e fazer o seu procedimento religioso e causar um incêndio, mas num período de seca, em que a vegetação ela já está seca, a umidade relativa do ar está baixa. Então, assim, utilizar a vela num processo como esse, próximo à mata, é muito perigoso. Então, as pessoas precisam entender que se elas começarem a mudar os seus processos e a forma de pensar e ver a questão do incêndio florestal, que são ações humanas, que a pessoa vai começar ali limpando um terreno, ela vai começar tacando fogo no lixo, e ela vai perder o controle, né? A gente teve aquele evento da Rebio Araras, em que foi um senhor que ele em função de receber o dinheiro do seguro, ele tacou fogo no seu carro, ele não tinha a menor intenção de causar o incêndio florestal que ele causou, mas ele destruiu 673 hectares de mata, e aí muitas vezes são áreas de proteção e reserva ambiental em que espécies, a gente tem muito em Petrópolis espécies endêmicas que só existem nessas áreas. Uma vez extinto, acaba na natureza.
Então, assim, a gente vê muito isso no Parnaso, a Rebio provavelmente também tem. Então, assim, são áreas em que elas devem ser protegidas pelo homem. Então, assim, a gente pede à população que entenda, nós vivemos numa área, a cidade de Petrópolis, ela é dentro da área de da área de proteção ambiental. Então, assim, a gente convive com esse comportamento, né, dentro de uma área de proteção. Então, qualquer incêndio, por menor que seja, ele pode causar uma destruição que vai ser irreversível. O senhor teve muitos balões esse ano ou não? Então, a gente tem muito registro. Eu moro no centro da cidade, então eu acompanho muito isso. Então, finais de semana é muito comum você ver ali na 24 de maio, você vê em outras localidades as pessoas ainda soltando balão, assim. E eu recebo da imprensa muitas imagens de balões ainda acontecendo. Por mais que a pessoa vá falar assim, mas o balão pode causar incêndio, não, mas ele pode, é uma possibilidade. Então, existe sim a possibilidade do balão causar um incêndio. A gente teve esse ano aí um balão que ele caiu apagado dentro de um parque fabril de uma empresa. Mas e se ele cai aceso? E se ele causa um dano, ele vai destruir um patrimônio de uma pessoa que não tem nada a ver com isso? Então, assim, aí eu escuto muito o argumento cultural, né? Mas é cultural o balão. Assim como era cultural dirigir sem cinto de segurança e hoje não é mais. Exatamente. Né? A nossa liberdade termina onde começa do outro. Por mais que a pessoa goste de balão, por mais que ela ache bonito, eu já escutei falar várias vezes isso, não, mas o balão é bonito, o balão é lindo, eu acho maravilhoso. Mas é crime. Não tem o que discutir agora. Eu não vou ficar aqui discutindo, mas o balão ele é um aspecto social, pode ser até o que for, mas é crime. Então, assim, hoje a gente tem que entender e a população tem que participar disso. Faça denúncia, denuncia o disque denúncia, denuncia a linha verde, para que a gente consiga diminuir. Né? Eu estava levantando a estatística hoje, e no mês de setembro a gente teve mais de 100 incêndios em um mês. Então, assim, é uma estatística... Meu Deus do céu, muita coisa. É humanamente impossível. A gente estava levantando aí, tinham dias da gente ter 5, 6 ocorrências de fogo em vegetação num dia só. Então, assim, você está colocando a população em risco, porque assim, a pessoa ela não vai mensurar isso até ela viver a realidade. Né? Esse crime ele pode colocar em risco a vida de pessoas. E eu tive esse final de semana com edificações em que elas foram. A labareda chegou a pegar na parede. Né? Ou seja, a gente teve que tirar as pessoas de casa às pressas, porque o fogo estava efetivamente chegando nas casas. Isso Meu aí que Deus do céu. Rapidamente, cena de filme, né? De você tirar as pessoas às pressas. Se a gente não tirasse, a pessoa poderia morrer, a casa poderia pegar fogo. Se não tivesse uma atuação direta, incisiva das equipes, efetivamente você podia ter uma casa ali totalmente queimada em função da ação do fogo. Né? Porque a gente está falando aí de, às vezes, 5, 6 metros de labareda, a gente está falando de uma temperatura aí de 600, 700 graus. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir extinguir isso, não é uma pessoa com extintor que vai conseguir. É necessário técnica, é necessário entender qual é o processo para extinguir incêndios nessa natureza. Então, assim, tem toda uma série de características que são pontuais nesse momento para que você consiga efetuar o combate. Comandante, para as enchentes não, para os desbarrancamentos, o senhor já está refeito? Já está pronto? Exatamente. Hoje a gente até brincou, né? Hoje começou a chover, eu já tive o segundo dia de chuva forte, e aí eu já preparei 2 viaturas, já deixei as viaturas preparadas, eu já tenho aí algumas equipes já preparadas para atuar nesse tipo de ocorrência também, então a gente já prepara equipes também para corte de árvore, então assim, aumenta consideravelmente a estatística de acidentes, de trânsito, então a gente já descansa um pouco do incêndio florestal, mas a gente já começa a preparar a equipe e preparar outros tipos de atendimento que a nossa corporação também tem a responsabilidade de atender. Olha, o Petropolitano tem um agradecimento enorme ao Corpo de Bombeiro. Além do agradecimento, ele tem um amor ao Corpo de Bombeiro, reconhecendo todo o valor que vocês têm, que são verdadeiros heróis realmente. Mas nesse último episódio, que aconteceu nesse fim de semana lá no Retiro, aconteceu um fato que causou assim, emoção a todos nós que tomamos conhecimento e a vocês também, porque eu vi uma foto hoje no jornal que eu vou
projetar no fim dessa entrevista, e que é uma homenagem que a dona Marila Carvalho Bastos, uma senhora já idosa, fez a vocês, e inclusive escreveu uma cartinha. Eu tenho o texto da cartinha dela aqui, eu vou ler, porque eu quero que fique gravado nessa sua entrevista, até como um agradecimento de todos nós petropolitanos. Ela foi porta-voz do que a gente sente. E eu vou projetar a cartinha e a foto dela com vocês depois. Mas me permita ler para o senhor a cartinha dela. Bombeiros de Petrópolis, senhores, passei a minha manhã no Vale dos Esquilos, em retiro, entremeando bordado, oração e um filme. Só que esse filme era real. Na minha janela vi, não artistas, mas nossos heróis anônimos lutando contra o fogo. Deus os proteja e os guarde. Muito obrigada. Marila Carvalho Bastos, 19/9/2020. Não é lindo isso, comandante? Isso, é muito lindo. Assim, esse foi um incêndio que ele foi especial, porque muitas das ocorrências a população acaba não acompanhando. Então, por exemplo, no mesmo dia a gente teve 17 ocorrências simultâneas e poucas vezes a pessoa acaba acompanhando. Ali no Vale dos Esquilos, pela configuração do vale, eu estava passando no dia do incêndio, e aí o morador falou, mas está parecendo um anfiteatro, né? Porque realmente, né, você tinha ali o formato do bairro de um lado e a mata do outro lado. Então, assim, por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas não percebam isso, tem toda uma ciência, tem todo um estudo para a gente extinguir o incêndio. Então, na noite anterior desse combate, eu tive lá, né, junto com uma equipe técnica, e a gente avaliou o local do incêndio e a gente determinou aonde seria o ponto de extinguir o incêndio. Como a gente faria isso? Então, a gente traçou a estratégia. Algumas equipes elas estavam em terra até 2, 3 horas da manhã para que segurasse o incêndio em uma linha e direcionasse ele para dentro do vale, para que parte dele fosse extinto pelas equipes por terra e parte dele fosse extinto pela aeronave. Então, é um trabalho técnico, não é assim, as pessoas não conseguem perceber isso, né? Mas o que assim, ficou bonito nesse momento é porque a população conseguiu enxergar o nosso trabalho. E aí, assim, enquanto a equipe da aeronave estava fazendo o combate a incêndio, tinha uma equipe por terra também batendo fogo. Então, assim, é uma operação coordenada que pouca gente sabe, né? Que a aeronave ela joga água, quando a aeronave ela sai para jogar água, os bombeiros estão batendo fogo. E aí, quando a aeronave volta, os bombeiros afastam, eles jogam a água, e aí quando a aeronave sai, eles continuam batendo, e isso vai reduzindo a temperatura e as condições até que você consiga fazer a extinção. Então, isso é um trabalho. E a gente já saiu dali para outra ocorrência, enfim. Mas essa acho que foi a primeira vez que a população acompanhou tão de perto, porque elas não. Muitas vezes isso acontece, como foi, por exemplo, o incêndio do Parnaso. Foi um incêndio que ele foi a 5.000 pés de altitude, a população não viu. Muito no meio do mato, né? Exatamente. Por exemplo, um incêndio que teve da Rebio Araras foi dentro da reserva, as pessoas não acompanharam esse trabalho. Ali não. Ali é como se fosse um teatro mesmo, né? As pessoas estavam em casa, nas suas janelas, vendo o trabalho. Então, as equipes chegaram mais cedo. Então, quando a aeronave começou a sobrevoar, foi até engraçado que o presidente da Associação de Moradores, ele falou assim, ele me mandou um WhatsApp, falou assim, mas coronel, a aeronave já passou aqui em cima 5 vezes e não combateu ainda. É porque a gente estava avaliando qual seria o melhor local de pegar água, qual seria a melhor piscina, aonde a gente instalaria o Fireflex, porque a água foi retirada de locais diferentes para facilitar o tipo de combate a incêndio. Então, o local que não tinha uma piscina para instalar, a gente instalou um equipamento, levou uma viatura de água, encheu como se fosse uma piscina, né? Chama-se Fireflex, cabe 8.000 litros. A gente levou esse equipamento, instalou o equipamento, e a aeronave, por vezes, pegava água num lugar, por vezes pegava no outro. Então, teve todo um trabalho técnico que a população acaba não sabendo que é assim, né? As pessoas acham que é basicamente jogar água, e não é. É tudo estudado e monitorado de perto para que dê certo. E a população pode ter certeza que a corporação ela vai sempre dar o seu melhor, ela vai sempre atuar da melhor maneira possível para que o cidadão ele tenha os seus bens e a sua vida preservada.
Então, coronel, desejo que o senhor agora possa descansar um pouquinho, que a chuva seja uma chuva criadeira, como a gente diz, né? Que não Sim, sim. cause deslizamentos, para que o senhor e a corporação possam ter uns dias de relaxamento, de descanso. E eu vou terminar essa nossa entrevista muito gostosa, agradecendo mais uma vez ao senhor, aos seus homens e mulheres, né? Exatamente. Valorosíssimos da corporação, e Pouca vou gente. terminar, o senhor me permite, passando a foto dela lá na sua sede, recebendo a homenagem de vocês, e prestando essa homenagem, eu vou projetar também essa cartinha dela que eu li para o senhor aí, tá bom? Pouca gente sabe, mas quem fez boa parte desse combate a incêndio no Vale dos Esquilos foi uma mulher, foi a Major Raquel, que era piloto. Tá Ela que vendo? estava Olha efetuando o só. combate, era ela que estava efetuando o combate, ela e o Major Delgado, eram os dois pilotos da aeronave, e o Fiel, aquele rapaz que fica na porta, era o subtenente Nantes. Então, é uma equipe muito boa. Então, por vezes, o combate foi feito pelo Major Delgado e, por vezes, foi feito pela Major Raquel. Muito obrigada, comandante. Parabéns ao senhor mais uma vez, tá? Muito Em nome obrigado. de todos os petropolitanos, tá? Muito obrigado. Podem contar conosco, sempre. Obrigada, obrigada. Vamos começar então falando com o Adriano. E depois que eu acabar de falar com ele, eu vou mostrar um pedacinho de um vídeo que ele me mandou falando com mais detalhes da exposição. Oi, Adriano, é um prazer ter você aqui de novo. Hoje, não falando dos seus dotes culinários, mas falando de uma outra faceta artística sua, que é a pintura. Então, me conta aí um pouquinho isso. Você vai fazer uma exposição? Vou fazer uma exposição, tá? Ela no, ela no evento Arte em Casa. Evento Arte em Casa, tá? Queria convidar vocês, né? Sua produção também, né? Pode ser aqui. Fala um pouquinho mais alto, Adriano. Vai ser no Hotel Casa Rosa, em frente ao Palácio Cristal. Tá? E você vai fazer essa exposição sozinho ou com outros artistas também? Não, é com outros artistas. Artista de Petrópolis. É chique, né? Você vai apresentar o quê? Pintura em aquarela? Eu vou apresentar estão aí os quadros que você vai apresentar. Ai, que lindos! Eu vou apresentar meus quadros e os meus artesanatos. Tem artesanato também, né? Isso, é verdade. E essa exposição vai acontecer quando? Quais são os dias? Vai ser sexta, sábado e domingo, de meio-dia até 10 horas da noite. E vai ser uma exposição aberta ao público? Vai ser aberta ao público, mas é com máscara virtual, né? Sim, todo mundo de máscara, né? É de máscara, né? Com muito álcool gel, né? Isso, é verdade. Aí vai ter muitas coisas bonitas também, né? Os meus quadros, terrários de joias, mosaico, roupas, diversos tecidos coloridos, feitos à mão. Você aproveita e convida as pessoas aí, Adriano, para irem à exposição. Faz o seu convite. Repete o convite, então. Eu queria convidar você, né? E o público também, né? Para o evento Arte em Casa. Vai ser sexta, sábado e domingo, a meio-dia até 10 horas da noite. Não bom, Adriano. Que bom, Adriano. Então, olha, eu vou reforçar o seu convite, tá?
e vou desejar a você o maior sucesso e aos outros participantes. Quantas pessoas mais vão participar? Para participar, tá? Tem participantes também aqui, Ana Maria Montezano, Helena Pinheiro, Patrícia Noel, Marta Monteiro, Tereza Diniz e Adriano Nobre, que sou eu. Ih, mas é muita gente, então vai ser ótimo. Você no meio dessas mulheres todas. Não é? Tá bom, Adriano, eu desejo a você o maior sucesso, tá bom? E que vocês vendam bastante, divulguem bastante a arte petropolitana, tá bom? Com certeza. Um grande abraço para você. Espero você lá, Ana Maria, com certeza. Vou lá sim te ver, vou lá sim, tá? Um grande abraço, tá? Fica comigo. Reforçando o convite do Adriano, eu vou mostrar um filmezinho que ele me mandou, um vídeo, falando da exposição na Casa Rosa com mais detalhes, tá? Vamos ver então o videozinho. Vamos ouvir a voz gostosa e a maneira perfeita de falar, Fernanda Montenegro, com uma mensagem da Simone de Beauvoir. E que eu não vou ficar aqui repetindo minhas palavras, se eu encontrei esse trecho tão profundo e tão verdadeiro de uma mulher que sabe dizer isso melhor do que eu. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Vamos falar agora com a Giovana Lamas, que é gerente de pessoas da Unimed de Petrópolis, com quem a gente vai conversar sobre esse Dia Nacional
de apoio aos portadores de deficiência. Então, Giovana, é um prazer ter você aqui para esse bate-papozinho rápido sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que foi uma lei 11.133, oficializado em 2005, né? Conta um pouquinho para a gente, Giovana, com a tua experiência, qual é a importância da gente ter esse dia voltado para toda essa falta de uma maneira igualitária e o preconceito com que as pessoas que portam deficiência são tratadas até hoje. Conta para a gente um pouquinho tudo isso, o que você acha disso tudo? Perfeito. Ana, no fundo, a lei ela veio a calhar porque ela proporciona esse acesso mais igualitário às pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que até então ele é visto de uma maneira estigmatizada, né? Ele ainda é visto de uma maneira muito estigmatizada. Então, imagina, se com a lei a gente verifica que as pessoas ainda têm esse estigma, né? Imagina quando ainda não tinha lei. Então, a lei ela é uma maneira da gente garantir essa inclusão das pessoas ao ambiente de trabalho, porque, acima de tudo, essa inclusão, mesmo que sob um regime normativo, ela ainda proporciona também inclusão social para esses profissionais. Muitos desses profissionais ganham excelentes oportunidades de trabalho e acabam fazendo carreira dentro das empresas onde eles entraram por conta de uma legislação que inicialmente ela tinha um propósito mais normativo, né? E você acha, por exemplo, com a tua experiência no trato com pessoas, que a discriminação ainda é muito grande, a falta de oportunidade, né, do trato de igualdade de condições com as pessoas que não portam nenhum tipo de deficiência é muito grande ainda? Sim, Ana, sim. De outras oportunidades, outras empresas onde eu trabalhei, eu chegava a escutar comentários e gracinhas quando, como uma profissional de RH, eu iria a esses gestores ou a esses líderes, sinalizando a importância dessa alocação, desse espaço e dessa oportunidade que a gente precisava criar dentro de todos os setores de uma empresa, né? E aí algumas vezes era vista como a pessoa que vem olhar os coitados, a pessoa que vem falar daqueles que não vão trabalhar como uma maneira integral, de uma maneira normal, enfim. Então ainda já ouvi muitas gracinhas, mas vejo que ao longo dos anos, e mais ou menos de uns 10 anos para cá, isso tem mudado bastante. Então, mas, por exemplo, esse tipo de gracinhas assim, enfocado na falta ou no que se acha que é a falta de capacidade dessas pessoas de produzirem para o mercado de trabalho, né? Que, acima de tudo, pensa na produtividade, né? Porque visa o lucro, evidentemente. Mas, por exemplo, você agora está numa empresa como a Unimed, né? Que trata de saúde, né? Quer dizer, voltada para o cuidado com a saúde e com a doença. Mas, então, quando dentro da Unimed você também sente esse tipo de embarreiramento ainda, ou não vou dizer embarreiramento, mas dificuldade de aceitação para esse tipo de dificuldade das pessoas? Na verdade, não. Na verdade, na Unimed, eu percebo que as coisas realmente são vistas de um outro formato, de um outro cuidado, e muitos desses profissionais que hoje
eles são profissionais que ocupam uma cota obrigatória, mas eles são profissionais que já vêm fazendo carreira, que têm seu espaço, que têm seu valor, enfim. Então, que eles são profissionais que os gestores têm o carinho e o interesse de ter esses profissionais lá. Então, eu vejo que, obviamente, o fato de ser uma empresa de saúde acho que contribui muito, né? Mas de uma forma ou de outra, os gestores também, e a mentalidade desses gestores, ela vem mudando um pouco ao longo do tempo, em função de entender que, obviamente, são profissionais que podem desempenhar como qualquer outro profissional. Então, mas essas deficiências podem ser tanto auditivas como visuais, mentais e físicas, né? Sim. Qual é o tipo de deficiência que tem mais dificuldade no mercado de trabalho para ser aceita, vamos dizer assim, ou ser assumida como uma possibilidade de trabalho? Eu vejo que depende muito do ambiente, né, do segmento no qual essa empresa atua. Por exemplo, uma das empresas que eu atuei, onde eu escutava algumas gracinhas, era uma empresa de varejo. Numa empresa de varejo, os deficientes físicos, eles não eram vistos de uma maneira muito positiva, em função de agilidade, em função de movimentos, né? Enfim, velocidade. Então, eles não se encaixavam, né? Mas eu vejo que hoje, numa empresa como a Unimed, o deficiente físico, se a gente tiver condições de acessibilidade, ele se encaixa muito bem, né? Dependendo da necessidade, dependendo da função que precisa ocupar, provavelmente um deficiente mental, ele pode ter um pouquinho mais também de dificuldade, e aí de uma maneira até geral. Mas eu vejo que o segmento também influencia muito em como esses deficientes são vistos no mercado de trabalho. E a produtividade deles, o que você me diz em relação a ele? Eles conseguem produzir, vamos dizer assim, de uma forma bastante comum em relação aos outros profissionais da mesma área que não têm esse tipo de deficiência? A produtividade é igual ou parecida? Sim, com certeza. Se adequado à função para a qual ele se propõe, né, para a qual ele está ali para trabalhar, para ele desempenha como uma pessoa que não tenha deficiência, normalmente. A gente não vê diferença em relação a esse desempenho do profissional, se a função for a mesma função de comparação, né? E eles geralmente precisam ser assessorados na sua mobilidade ou na sua maneira de chegar, mobilidade mesmo, na forma de ter que chegar aos lugares e tudo. Eles têm que ter um assessoramento de uma outra pessoa, ou da família, ou não, que os leve até lá, ou eles têm essa independência de já poderem se locomover, chegar e assumir o trabalho, sem essa dependência de um ajudante, vamos dizer assim, ou de um cuidador. Em geral, não, pelo menos aos que a gente tem dentro do contexto da Unimed Petrópolis, em geral, eles não têm dependência de outros ou parentes, ou enfim, algum cuidador. Eles têm acesso livre, restrito, facilidade, mobilidade, não tem problema nenhum. E você acha que Petrópolis tem, por exemplo, um percentual de quantas pessoas nessa situação, assim, no mercado de trabalho? Você tem esse dado? Pelo menos aproximado? Não, na realidade não. Como eu não sou de origem petropolitana e vim para Petrópolis recentemente, né, vim da capital. Você está aqui há pouco tempo, é? Tô.
Eu moro em Petrópolis há pouco tempo, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, trabalhei já em grandes empresas e vim com família, justamente buscando uma escolha pessoal de estar numa cidade mais calma, mais acolhedora, enfim, mais receptiva. E não conheço os dados de Petrópolis, mas percebo que existe um cuidado, porque logo que cheguei aqui, entendi que existia um movimento que era uma vez por ano, promovido para uma feira específica para a inclusão das pessoas com deficiência, que ele acontece normalmente agora entre outubro e novembro, não sei se com a pandemia ele vai acontecer esse ano, mas nessa feira as pessoas elas têm acesso para entregar currículo, para discutir oportunidades de mercado de trabalho, e são as principais empresas de Petrópolis que estão nessa feira com orientação, com oportunidades, com vagas, recolhendo currículos, enfim. Então, isso eu não via lá no Rio de Janeiro, né? E aqui em Petrópolis... Você não via lá? Não conhecia esse tipo de movimento tão integral. A gente até nas empresas onde eu trabalhei, a gente fazia processos e cuidados específicos para pessoas com deficiências, mas era um movimento institucional, e, né, um movimento da empresa, e não um movimento geral, de parceria de várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, isso hoje, eu acho que Petrópolis ela tem um movimento de acolhimento e de cuidado que, pelo menos aparentemente, é maior do que na capital, né? Quer dizer, uma cidade menor tem mais esse acolhimento e esse calor humano, né, de aceitar essa realidade, né, de dificuldade, vamos dizer assim. Né? Sim. Não é? Isso é interessante, nunca ninguém tinha me dito isso, você sabe, que Petrópolis tinha mais esse calor humano, assim, essa forma de acolher essas pessoas. Primeira vez que eu estou ouvindo isso, fico muito satisfeita de ouvir. Que legal. Mas você que está há pouco tempo aqui, né? Você sente essa diferença na cidade, na forma de se relacionar? Porque eu também sou do Rio, mas eu estou aqui há mais de 40 anos, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu sempre ouvi dizer que o Petropolitano era muito frio e muito fechado. E eu, há mais de 40 anos, quando cheguei aqui, realmente eu senti uma certa frieza e uma certa dificuldade. Você sentiu isso? Olha, a frieza, de uma maneira geral, eu realmente percebi, tá? Mas também, né? Engraçado que eu vejo que para acesso a oportunidades, para cuidados, eu não sei se também a Unimed influencia isso, porque ela tem uma preponderância, ela tem uma presença na cidade muito grande, me fez perceber esse acolhimento de uma outra maneira, né? Essa visão de cuidado, essa visão de atenção às pessoas que precisam de mais atenção de uma outra forma. E embora nas relações sociais, de fato, os petropolitanos sejam um pouco mais frios mesmo, né? Não é porque eu acho que o carioca é muito expansivo, né? É muito expansivo, é muito barulhento, é muito assim para fora, né? Extrovertido. E não sei se é o clima de Petrópolis, né? Que faz as pessoas se conterem mais, não é? Se deterem mais em relação à novidade, né? Não sei bem se eu gostaria até de ouvir de você isso, porque é sempre uma impressão que me ficou, entendeu? Quando eu cheguei aqui. Mas o carioca é superficial, né? Ele é expansivo, mas superficial. Muito, e eu percebo aqui que, apesar da frieza, existe alguma profundidade desse relacionamento, que é esse cuidado que a gente está falando. E você, por exemplo, você já trabalhava com a Unimed no Rio ou não? Não. Primeiro trabalho no segmento de saúde foi na Unimed. Eu venho de outros segmentos, já trabalhei em segmento de consultoria, de empresas multinacionais, de varejo, de atendimento a cliente, mas nunca tinha trabalhado com saúde. Está sendo uma experiência muito bacana.
Você está gostando desse trabalho? Tô. Tá? E está gostando da cidade de Petrópolis para viver? Oh, uma delícia! Para quem tem filho pequeno, né, que é o meu caso, isso está Você sendo tem muito um bom. filho só? Tenho 2 meninas, são gêmeas, elas têm 6 anos. Ah, que legal! Então você está vivendo essa realidade familiar com mais tranquilidade aqui em Petrópolis. Sem dúvida, sem dúvida. E mais qualidade de vida também. Isso com certeza. Não tem a menor dúvida. Eu não saí a pé com as minhas filhas no Rio de Janeiro e hoje eu saio a pé com as crianças em Petrópolis. Que coisa boa, né? É uma outra realidade, então, né, Giovana? Quem sai de lá e vem para cá, né? Com certeza. Mas nesse momento de pandemia, a gente está vendo um fluxo muito grande de pessoas que estão optando por virem morar em Petrópolis. Começaram a descobrir a cidade como uma outra opção, mais tranquila, mais saudável, mais, né, mais acolhedora de tentar viver com a sua família, né? Você Sim. também está percebendo isso? Sim, eu até vim antes da pandemia, né? Cheguei a viver uma vida normal, sem pandemia aqui, com criança indo a colégio, enfim, normalmente. E de fato, já tinha essa impressão de que existia um certo movimento para o interior, né? E acho que agora com a pandemia realmente intensificou. E o que você, voltando à questão da deficiência, o que você poderia, assim, preconizar ou até sugerir para a gente melhorar um pouco essa aceitação e essa oportunização para essas pessoas que precisam de uma maneira mais igualitária de serem tratadas no mercado de trabalho, para elas poderem ter a sua cidadania garantida? O que você poderia preconizar? O que a gente poderia fazer em relação? Eu vejo que as empresas realmente elas precisam se preparar bem para receber esses profissionais com deficiência, seja do ponto de vista de acesso físico, seja do ponto de vista do entendimento até da estrutura da organização, da maneira que ela consegue absorver esses profissionais. Quais são as funções que podem absorver os profissionais, independente da deficiência que ele tem, que tipo de deficiência é melhor aceito em determinado tipo de função. Então, quando a gente tem esse mapeamento um pouco mais claro sobre quais são as funções, as atribuições, os negócios que a gente pode entregar com profissionais que tenham deficiência, eu vejo que a gente consegue preconizar um acesso e uma inclusão melhor desses profissionais com deficiência dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que é legal realmente as empresas olharem para dentro e encontrarem as melhores oportunidades para poder fazer essa adesão, esse ingresso mais adequado dos profissionais com deficiência. Quer dizer, tem que haver um planejamento interno, Sim. Não é? Para depois, então, a empresa poder abrir para essa possibilidade. É isso que você está falando, né? Perfeito. Quer dizer, tem que haver uma oferta e uma procura, mas a oferta sendo feita com bastante planejamento para saber o que está se ofertando, não é? Exatamente. Não é apenas virar e dizer, olha, nós aceitamos profissionais com deficiência, mas aonde? Né? Que tipo de função ele pode desempenhar? Quais são os tipos de deficiências aceitáveis? Então, acho que a gente tem, né, e que não vão impactar em consequências negativas para o ambiente de trabalho, enfim, não vão impactar em resultados para a pessoa também, né? Exatamente. Exatamente, para a gente poder, de fato, acolher esse profissional, né, e dar oportunidade para ele, né?
Tá bom, Giovana, muito obrigada. Eu agradeço o seu tempo. Eu sei que você teve um dia corrido, né? E chegou correndo para fazer essa entrevista. Muito obrigada e desejo que você aproveite bastante da cidade de Petrópolis. Obrigada, querida. Eu, mais uma vez, peço desculpas pelo atraso e agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um tema que é um tema muito interessante, de fato, principalmente para quem é da área de recursos humanos, né? Pois é, porque isso também na área de recursos humanos não deixa de ser uma novidade, né? Você ter que se integrar nesse segmento, não é uma novidade? Exatamente. Ainda é, né? Sim. Sim. Então tá bom, Giovana, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Uma boa noite para você, Ana. Um grande abraço e seja bem-vinda você também. Em Petrópolis, tá? Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vou terminar o programa agradecendo a minha equipe técnica, Júlia Rates e Renata Flora, pedindo mais uma vez que vocês nos vejam no YouTube também, curtam e se inscrevam. E vou ler, para terminar tudo por hoje, uma deliciosa carta de Vinícius de Moraes para Tom Jobim, que é uma gostosura. Não sei se eu vou ler bem, como ele leria ou como ele faria, mas vou fazer da minha maneira e acho que vocês vão gostar para terminar o programa. Caro Tonzinho, estou em Paris, num hotel, com sacada sobre uma praça, que dá para toda a solidão do mundo, e diz: procura-se um amigo. Não precisa ser homem, basta ser humano, ter sentimento e ter coração. Precisa saber falar e saber calar no momento certo. Sobretudo, saber ouvir. Deve gostar de poesia, da madrugada, de pássaros, do sol, da lua, do canto dos ventos e do murmúrio das brisas. Deve sentir amor, um grande amor por alguém, ou sentir falta de não tê-lo. Deve amar o próximo e respeitar a dor alheia. Deve guardar segredos sem sacrifício. Não precisa ser puro, nem totalmente impuro, porém não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e sentir medo de perdê-lo. Se não for assim, deve perceber o grande vazio que isso deixa. Precisa ter qualidades humanas. Sua principal meta deve ser a de ser amigo. Deve sentir piedade pelas pessoas tristes e compreender a solidão. Que ele goste de crianças e lastime as que não puderam nascer e as que não puderam viver. Que goste dos mesmos gostos, que se emocione quando chamado de amigo, que saiba conversar sobre as coisas simples e as recordações da infância. Precisa-se de um amigo para se contar o que se viu de belo e triste durante o dia, das realizações, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de ruas desertas, de poças d'água, de beira da estrada, do cheiro da chuva e de se deitar no capim orvalhado. Precisa-se de um amigo que diga que a vida vale a pena. Não porque é bela, mas porque já se tem um amigo. Deve ter um ideal e medo de perdê-lo. Deve ser Dom Quixote, sem, contudo, desprezar Sancho. Precisa-se de um amigo para se ter consciência de que ainda se vive. Tchau.